quero ler um versículo da Bíblia com você. Gente, é por isso que eu sou tão apaixonado pelas Escrituras, porque por mais que a Bíblia seja, vamos falar, aspecto material, é um livro grande? É um livro grande, é um compêndio de 66 livros, mas se você pensar o volume todo, é um livro grande, não é um livro pequeno, é um livro grande, mas não o suficiente para que não fosse ele o livro que é, você continuasse aprendendo com ele todos esses anos. Não há explicação lógica que pudesse dar conta de nos fazer entender como um livro, mesmo sendo grande, pudesse continuar nos mostrando coisas novas e abençoadoras, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio. A única explicação para isso é que este não é um livro comum, esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Quantos dizem amém por isso? Eu quero ler com você 2 versículos da Bíblia. Eu já os li muitas vezes, mas uma perspectiva simples, mas para mim diferente, o Senhor me apresentou hoje à tarde. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, verso 13 e verso 14. Filipenses capítulo 4, versículos 13 e 14. O 13 é conhecido, mas pensa num versículo conhecido, demais, muito conhecido. Ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir juntos o verso 13? No 3, 1, 2 e 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria que parasse aí no 13, vamos botar o 14 já, mas segura o 13 aí, para eu dizer uma coisa para você. Se você ouve alguém dizendo isso, se você abre uma carta endereçada a você, e você vê alguém escrevendo isso pareceria para você encorajador? Sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo. Você abre uma carta endereçada a você, a pessoa que escreveu isso na carta para você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pareceria encorajador para você, sim ou não? Se você pensasse na condição dessa pessoa que escreveu isso, se você pensasse em como ela está se sentindo, como ela anda, como ela vai, a pessoa que escreveu isso, com base nisso daqui que ela acabou de escrever, você se sentiria preocupado com ela, ou você ficaria tranquilo em relação à condição dela? Preocupado ou tranquilo? Preocupado ou tranquilo? Muito bom. Põe o verso 14 agora, por favor. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Esse capítulo, ele é basicamente designado a uma expressão de gratidão do apóstolo Paulo em relação a ofertas que foram enviadas a ele por esta igreja, que não era uma igreja rica. Pastor, então havia igrejas ricas? Sim, esta não era uma delas. E o apóstolo Paulo vinha falando sobre a sua capacidade, sua habilidade de lidar com cenários diferentes na sua economia particular. Ele diz, olha, eu sei estar assim, eu sei lidar com isso, sei lidar com aquilo, quadros diferentes, cenários diferentes. Se tiver muito bom, ok. Se não estiver tão bom, sei lidar. Aí chega o 13, onde ele diz, encorajadoramente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E uma expressão dessa, de tamanha confiança, de tamanha maturidade, da parte de um homem como Paulo, coloca ele numa posição de uma espiritualidade suficiente. É como se ele dissesse que eu tenho com Deus, o Deus que me fortalece, eu posso tudo, eu posso todas as coisas. Essa é uma demonstração de poder, sim ou não? Vamos lá, alguém acabou de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma demonstração de Paulo está demonstrando que tem, só que aí no 14 ele diz assim, todavia vocês fizeram bem em terem tomado parte na minha aflição. Então o fato de eu ser um homem convicto do que Deus faz, o fato de eu ver o que Deus está fazendo,
O fato de eu poder todas as coisas naquele que me fortalece, não muda o fato de que vocês fizeram bem em ter entregue e enviado a mim as ofertas que vocês enviaram. O que eu quero que você entenda, e eu acho que isso encaixa como uma luva aqui, para nós, para essa casa, para essa igreja. Você acabou há pouco de, quem estava aqui no início, assistir um vídeo, onde coisas aqui maravilhosas foram demonstradas, coisas que Deus tem feito. Eu disse quem? Quem? Então quando você olha tudo que Deus está fazendo nesse lugar, quando você olha uma igreja que proporcionou, não para si própria, mas para a comunidade evangélica de São Paulo, a possibilidade de estar num estádio de futebol, realizando um culto de virada. Quando você olha para uma igreja que pegou as mulheres e reuniu num espaço tão poderoso, quando você olha para uma igreja que está se movendo na velocidade e no poder que essa igreja está se movendo, você compreende que nós estamos vivendo o versículo 13, podendo todas as coisas naquele que nos, mas essa é a hora que você tem que tomar cuidado, porque quando você observa uma igreja, um ministério, se movendo com poder, você pode pensar que em função desse movimento está acontecendo tão aceleradamente, tão poderosamente, você não precisa fazer nada em relação a esse ministério, a essa pessoa, a essa casa, a essa família. E aí que o apóstolo Paulo diz: ok, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou dizendo a vocês abertamente, não estou chorando pitangas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas vocês fizeram bem na oferta que entregaram, porque ainda que alguém ou uma igreja esteja se movendo com muito poder, com muita aceleração e com muito crescimento, todavia a minha entrega nunca se fará desnecessária. Pelo contrário, ela faz-se necessária, porque quando o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele sabe que o poder de Deus manifesta-se através das pessoas. Então é através de mim e de você que essa igreja vai continuar podendo tudo naquele que a fortalece. Pastor, está muito bom, o que eu faço? Recolho? Não, está muito bom, mas vai ficar ainda melhor. Pastor, foram tantas coisas que eu vi no telão que eu acho que já está tudo certo. Não, você está muito enganado. Nós ainda temos uma visão do Senhor para conquistar coisas maiores para o louvor da glória do nome daquele que deu uma palavra para essa casa. Então, ainda que essa casa esteja operando em poder, crescendo em poder, acelerando em poder, todavia, cada um de nós precisa e deve continuar fazendo a nossa entrega e a nossa parte. Até porque isso não é apenas sobre a realidade que é mudada de quem recebe, é a realidade que é mudada de quem entrega. Ainda que não houvesse, eu acho que não existe uma igreja, pelo menos uma igreja que trabalhe sério, não tem. Não tem uma igreja que trabalhe sério nesse país, nesse mundo, que possa dizer assim: nós não temos necessidade alguma de receber recurso algum. Se não tem, é porque não tem projeto, porque todo projeto demanda recurso, então parou de sonhar, parou de projetar. Mas ainda que tivesse, ainda assim, esse movimento não pararia nunca, porque não é sobre quem recebe apenas, é sobre quem entrega. Aquilo que você está entregando muda, altera, aumenta, claro, mas não é só em quem recebe, é também em você que entrega. Então nós vamos fazer isso agora, com ânimo, com alegria, com júbilo, vamos fazer de maneira celebrativa. Nós vamos ser, pela misericórdia de Deus, que é quem aumenta a sementeira, quem dá semente ao que semeia, nós vamos ser aqueles que vamos continuar colocando óleo nessa engrenagem gigantesca que é o reino de Deus, para que coisas poderosas não parem, continuem acontecendo aqui em Lagoinha Alphaville e em todo o reino de Deus. Quantos ligam essa palavra, digam amém, por favor. Então você vai pegar o envelope que está na sua cadeira agora, e você vai, num gesto de generosidade, você vai contribuir, honrando a Deus, adorando a Deus, expressando sua fé. E porque Deus é muito bom,
e porque a lei da semeadura é uma realidade, nós vamos colher e experimentar milagres. Alguém acredita nisso além de mim, por favor? Então você pode escanear o QR Code que está no telão, pode digitar a chave Pix, ou pode fazer transferência para uma das contas que estão expostas. Se você desejar fazer a sua oferta em espécie ou cheque, ponha direto no envelope. Mas se você quiser receber aí uma maquineta de cartão para poder fazer a sua oferta através do crédito ou débito, faz um sinalzinho com a sua mão, vai chegar um voluntário onde você está e ele vai te ajudar nisso. No nome do Senhor vai ser glorificado. Tá ligado essa palavra? Diga amém. Vamos lá fazer isso com entusiasmo e alegria. Algum querido irmão ou irmã ainda precisando fazer uso da maquininha de cartão? Faz um sinalzinho com a sua mão. O time de voluntários está bem ligado, mas a gente tem um espaço bem grande, então às vezes a mãozinha pode não estar sendo vista, então dá uma chacoalhadinha assim, se você ainda precisar que chegue um voluntário até você para poder entregar a maquininha de cartão para te ajudar na oferta em crédito ou débito. Me parece que não, então quero orar com você em nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, eu quero apresentar esses teus filhos. Eles não foram persuadidos, eles agiram por fé, e por terem agido por fé, já estão te agradando, já estão te agradando, já estão colocando um sorriso no teu rosto, porque sem fé é impossível agradar-te, mas o contrário também é válido, é possível agradar-te através da fé. Então, Senhor, em nome de Jesus, toda palavra liberada nesse altar, em conformidade com a tua vontade, cumpra-se, e o teu nome seja maravilhosamente glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quantos dizem amém? E quem diz aleluia? Pegue a sua Bíblia, por favor, novamente, e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 9. Melhor, vamos começar no versículo 27 do capítulo 8, ok?
Está escrito: e em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Quantos dizem amém? Quem diz graças a Deus? Eu quero declarar que nós estamos nesse momento no Monte Santo do Senhor. Obrigado pelo entusiasmo do pessoal aqui do meio. Nós estamos profeticamente nesse momento no Monte Santo do Senhor. Fomos convidados através da sua generosidade, da sua graça, a subir a esse lugar. Pastor, e o que tem de bom aqui? Ele. Aqui há revelações que não há em outros espaços. Aqui há exposições que não há em outros espaços. Veja bem, o Senhor dirigiu uma palavra aos seus discípulos, e essa palavra foi assim: alguns dentre vós que estão aqui não verão a morte antes de que tenham uma visão do reino de Deus. Jesus dirigiu essa palavra a um grupo de 12 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E ele disse a estas pessoas: alguns são todos? Alguns são todos? Bom, então nós já sabemos que dos 12 que estão ouvindo Jesus dizer isso, não serão todos que viverão isso. Alguns. Nós sabemos 2 coisas somente. Primeiro, é mais de 1. Segundo, menos de 12. Então entre 2 e 11 poderia ser qualquer número. Poderiam ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Não poderiam ser 12, senão ele teria dito todos. Não poderia ser 1, senão ele teria dito alguém, como ele disse alguns. Então está entre 2 e 11. Eu queria que você olhasse alguém do seu lado e diria: eu estou sentindo que você está entre o número 2 e o número 11. Significa que o que ele disse que vai fazer tem a ver com você. O que você decide, se excluir ou se incluir? O que parece mais fácil a você? Fazer uma conta rápida e pensar: não deve ser comigo, não deve ser sobre mim. Eu queria que você começasse esse início dessa segunda palavra compreendendo que se excluir é mais fácil, mas é muito mais covarde. Continuar se excluindo com desculpas como: não deve ser comigo, não deve ser para mim, deve ser sobre o fulano, deve ser sobre o Beltrano. Ah, mas a minha realidade, ah, mas de onde eu vim, ah, mas o que eu estou vivendo. É muito mais fácil você pensar o oposto disso. É ouvir e dizer: deve ser sobre mim que ele está falando, deve ser comigo que ele está dizendo que vai acontecer isso, deve ser o meu nome que está na mente dele, deve ser a minha imagem que está no coração dele. Ah, deve ser sobre mim que ele anda falando. Eu quero encorajar você esta noite a parar de se esconder das palavras que são liberadas e começar a ser achado por Deus a respeito de tudo aquilo que é dito aqui. Se hoje Deus dissesse que é só um, eu seria alguém que quereria que fosse eu. Tem mais alguém que também gostaria de ser esta pessoa? Oh, glória! Diga comigo: é para mim essa palavra. Aponta o dedo para umas 10 pessoas, diga: essa palavra é para você. É sobre você que Deus está falando. É sobre você, é sobre você. Alguns há aqui dentre vós que não experimentarão a morte antes que tenham uma visão do reino de Deus. Qual é a tendência ao ouvir uma coisa como essa? Projetar o cumprimento dessa palavra para o minuto final da vida. Preste atenção. Jesus disse assim: tem uns aqui entre vocês que não vão morrer antes de terem uma visão do reino. Você consegue entender que a projeção natural de quem ouve essa palavra é pensar: deve então ser uma última visão antes da morte, deve ser no leito de morte, deve ser quando eu estiver velhinho, deve ser
no apagar das luzes da minha vida na terra, que vai se cumprir essa palavra. Eu vou ter uma visão do reino e logo depois vou morrer. Só que eu sou surpreendido quando leio o primeiro versículo do capítulo posterior, quando diz a Bíblia: e 8 dias depois. Aquilo do qual Jesus estava falando, a visão do reino que alguns experimentariam antes da morte, uma visão não vista por todos, uma experiência não franqueada a todos, aconteceria no Monte da Transfiguração, 8 dias depois, com Pedro, Tiago e João. Eu queria muito que você parasse de projetar para tão longe algo que Deus está querendo fazer daqui a 8 dias. Eu queria muito que você parasse de levar para a sua velhice o que Deus quer fazer ainda na sua mocidade. Eu queria que você começasse a entender que é muito mais gostosa a vida de quem está à espera do cumprimento de uma promessa para daqui a 1 minuto, do que se tardá-la para daqui a 20 anos. Deus pode fazer o que Ele disse daqui a 8 dias, ou 7 dias, ou 6 dias, ou 5 dias, ou 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, ou amanhã, ou ainda hoje antes da meia-noite. Deus pode cumprir o que Ele falou. Para de colocar tão para frente algo que pode estar te esperando na próxima esquina da vida. Alguns há aqui que não vão morrer sem uma visão do reino. E 8 dias depois. Quantos dias? Você pode fazer melhor. Quantos dias? 8 dias depois, Jesus chama estes alguns: Pedro, Tiago e João. E diz: vamos comigo ali no monte. Vamos orar. Jesus não anunciou tudo o que aconteceria lá, mas Ele anunciou aquilo que, acontecendo, destrava tudo: oração. Obrigado a esses 3 irmãos aqui pelo entusiasmo. Vou tentar de novo. Jesus não anunciou tudo o que aconteceria lá, mas Ele anunciou aquilo que, depois que acontecer, destrava tudo: oração. Quando você for chamado à oração por Deus, compreenda que Ele está te chamando para um universo de possibilidades infinitas. Quando Deus te chamar para oração, compreenda que Ele está te chamando para acontecimentos posteriores, incalculáveis. Pastor, mas a oração vai ter um momento de começar e um momento de terminar. Sim, a oração sim, seus efeitos não. Em nome de Jesus, subamos o monte da oração, porque depois da oração vai vir a transformação, transfiguração, libertação. É depois da oração. Venham comigo Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro. Muito fraco, diga Pedro, Tiago e João. Pergunte: por que Pedro? Talvez porque ele foi quem disse para o Senhor: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Por que Tiago e João? Talvez porque Tiago e João quiseram um lugar, um à direita e outro à esquerda do Senhor. Por que Pedro? Talvez porque Pedro foi aquele quem disse: não me compare com os demais, eu não vou te abandonar. Pedro, Tiago e João tinham dado demonstrações de que julgavam ser pessoas diferentes, que mereciam lugares diferentes. Tanto é que a Bíblia diz que Pedro disse: não me compara a eles. A Bíblia diz que Tiago e João quiseram um lugar, um à direita e um à esquerda do Senhor. Esses 3 homens vão com Jesus ao Monte da Transfiguração, e esses 3 homens vão com Jesus a um lugar separado no jardim do Getsêmani, aonde Jesus vai transfigurar-se de um jeito diferente do Monte da Transfiguração. A verdade é que aos mesmos que Jesus deu o benefício de ver a sua glória, Ele também deu o desafio de ver a sua dor.
Não por acaso os mesmos que subiram ao Monte da Transfiguração foram os mesmos destacados para irem além com Jesus no jardim do Getsemane, onde diz a Bíblia que Jesus demonstrou toda a sua tristeza profunda. Eu quero te dar uma notícia, não sei se você vai ficar muito animado. É muito bom ser destacado para subir ao Monte da Transfiguração, mas logo depois provavelmente você também será destacado a ir ao jardim do Getsemane. Só que nós gostamos de ser destacados apenas para as missões mais gloriosas. Queremos ver a face da glória, mas não queremos ver a face da dor. Queremos ser convidados para o casamento, mas não queremos chorar com os que choram no seu luto. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, já que você andou se achando tão especial, então tudo bem, vamos ao Monte da Transfiguração, mas você vai se mostrar especial também na hora de ver um aspecto de dor e sofrimento de pessoas que outros não estão preparados, porque aqueles a quem eu mostro muito da minha glória, eu conto muito com eles para ver o que ninguém está tendo coragem de ver. Os três vão subir com Jesus ao Monte da Transfiguração. Ali em cima vão acontecer algumas coisas fantásticas. Eu vou ser muito objetivo. A primeira delas é que Jesus vai se transfigurar. Você deve estar vendo isso toda hora, né? Porque você não falou nenhum amém. Vamos de novo. Jesus vai se transfigurar. Deixa eu ver se você se anima mais. O rosto dele vai resplandecer. E as suas roupas vão ficar tão resplandecentes que, diz um outro evangelista, nem o melhor dos lavandeiros conseguiria tirar um branco tão poderoso como ficou o branco das vestes de Jesus. É muito bom. Mas eu tenho uma outra coisa também não menos impressionante. Vão aparecer do lado dele duas grandes figuras do Antigo Testamento. Digo comigo, Moisés e Elias. Os dois vão aparecer no alto do Monte da Transfiguração, conversando com Jesus a respeito da sua entrega e morte em Jerusalém. Diante desse cenário extremamente complexo, absurdo, pentecostal, glorioso, etc, 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 os discípulos estarrecidos com aquilo têm uma ideia, particularmente o apóstolo Pedro, e a ideia é: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Quantas tendas? Quantas tendas? Só que essa declaração deles ocorreu quando eles acordaram, porque eles estavam dormindo. Agora eu quero que você olhe bem para cá, porque eu preciso que você entenda uma cronologia. Eles subiram ao monte para orar. Eles não aguentaram e pegaram no sono. Quando eles acordaram, Jesus estava transfigurado. Significa que a última imagem que eles tinham de Jesus antes de dormir era a imagem normal. Quando eles acordaram, Jesus estava transfigurado. Você pode dizer amém? Amém. Pastor, então o sono não tirou deles a visão. Você está certo, não tirou a visão, mas tirou o momento da transformação. Porque se Jesus transfigurou-se, significa que isso aconteceu num momento. Quantos segundos? 3, 4, 5, eu não sei, mas eles não viram. Esse momento foi perdido, eles estavam dormindo. Quando eles acordaram, estava pronto. E eu quero que você entenda, por que você não pode dormir? Porque embora seja muito bom ver uma coisa pronta quando você acorda, melhor ainda é ver a hora que a coisa mudou. Pega a mão de alguém que está do teu lado, vê se você acorda ele, dá uma chacoalhada e diga: você não pode dormir agora, você não pode perder as forças agora, porque você vai perder uma visão incrível e inesquecível. A hora que a coisa muda, a hora que a lagarta vira borboleta, você vai mudar a hora que você vai perder a hora que o casulo é rompido. Pastor, mas eu vou ver pronto, vai ser bom, vai ser ótimo. Melhor ainda é ver a hora que a chave vira, é ver a hora que o azeite é multiplicado. Eu não quero só ver pronto, eu quero ver a hora que a coisa acontece. Aleluia. Você não vai abrir os olhos quando alguém estiver mudado. Você vai enxergar cada capítulo desse processo.
Eu vou tentar de novo. Você não vai abrir os olhos e acordar quando alguém já tiver transformado. Você vai enxergar cada minucioso e glorioso capítulo desse processo. Quem está acordado não perde as nuances. Quem está acordado não perde os detalhes. Quem está acordado vê o embranquecimento da roupa. Quem está acordado vê a iluminação do rosto. Quem está acordado vê degrau por degrau, processo por processo, de fé em fé, de glória em glória. Não perca essa visão, ela vai marcar a sua vida para sempre. Aleluia. Por mais que você esteja cansado do processo que você está vivendo, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: não durma agora. Você vai perder uma visão inesquecível a hora que a coisa acontece. Quando de repente as 50 palavras chulas ditas por aquela pessoa numa mesma frase reduzem para 25, para 5, e de repente muda para um constrangimento de falar perto de você, que daqui a pouco não é só mais isso, já não fala mesmo longe de você. E alguém que saía todo final de semana vai sair só 3. E de repente vai ficar com vontade de ir só em 2. De repente vai de vez em quando. E de repente domingo está do teu lado dizendo glória a Deus e aleluia. Não perca a visão! Glória! Eu convido você a olhar tijolo por tijolo, real por real, a reconstrução de Deus nesse negócio. Veja, melhora por melhora, aspecto por aspecto, a cura que Deus está construindo no teu corpo. Não perca a visão do processo, ela é tão gloriosa quanto o resultado. 3 tendas é a ideia de Pedro. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Diga comigo: 3 cobertos. Horrível, vai de novo. 3 cobertos. 3 ao relento. Essa é a ideia de Pedro. E eu encerro aqui. A ideia de Pedro é: tenda para o Senhor, Moisés e Elias. A gente não precisa. Tudo bem. Se vocês ficarem cobertos, a gente já está bem, está aqui. A gente já está bem, está vivendo isso aqui. Diz a Bíblia, não sabendo ele o que dizia. E aí de repente a Bíblia diz que veio uma nuvem que os cobriu. Os quem? Todos. Na melhor ideia que você pode ter, 3 tendas são designadas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Na melhor ideia de Deus, você fica coberto também. Eu quero que você entenda que quando você sai da sua ideia e admite a ideia de Deus, quando você tem a humildade de compreender que sua ideia foi ruim, você vai ser incluído naquilo para o qual estava excluído. Por que a ideia de Deus é melhor, pastor Eduardo? Porque só ficariam cobertos Moisés, Elias e Jesus. Mas quando veio a nuvem, eu disse quando veio a nuvem cobriu também Pedro, Tiago e João. Esse é o dia onde os discípulos entenderam que não era mais sobre tendas, era sobre nuvem. Porque as tendas são excludentes, as tendas privilegiam os grandes nomes, mas as nuvens estão abertas para quem quiser entrar. Já vou chamar o pessoal do F-Hope de novo. Pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: houve tempos, muito ruim, diga: houve tempos que funcionava assim, uma tenda, a arca dentro e gente privilegiada lá, mas não é mais assim, não é mais sobre tendas, é sobre uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem. Eu vou repetir até você entender: é uma nuvem, é uma nuvem. Não tem uma tenda
para o pastor, uma tenda para o voluntário, uma tenda para a banda. Não, é uma nuvem para quem quiser, é uma nuvem para quem quiser, é uma nuvem para quem quiser. Se alguém além de mim quer entrar nessa nuvem, dá um pulo dessa cadeira agora. Pastor, mas eu vi um negócio, eu estava ali, eu fui de um lugar, mas a minha caminhada, mas e tal, e aí tudo parecia tão difícil, tudo parecia tão inacessível. Mas não, você tem que quebrar essa mentalidade, você ainda está como discípulos ainda. Você ainda está achando que tem que fazer uma tenda para o pastor presidente, uma tenda para o primeiro secretário, uma tenda para o primeiro tesoureiro. Não, é nuvem, é nuvem, é nuvem, é nuvem, é nuvem, é nuvem. É nuvem, é nuvem, é nuvem, é nuvem, é nuvem. Se alguém tem coragem de levantar a mão, penso que seja uma boa hora. Rompa com a mentalidade da tenda, que coloca os nomes para dentro e você para fora. E começa a entender que nós estamos no tempo da nuvem. O tempo da nuvem. Rompa com a mentalidade da tenda, que coloca os grandes vultos para dentro e as pessoas comuns para fora. É o tempo da nuvem, é o tempo da nuvem, é o tempo da nuvem. Olha para o seu vizinho, diz para ele: a ideia de Pedro foi: façamos. Então quem seriam os construtores das tendas? Eles. Quem seriam? Então a tenda seria construída pela mão dos apóstolos. Aí vem o pai, olha de cima e diz: não, 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 não. Vocês podem saber fabricar tendas, mas elas cabem pouca gente. Vocês fabricam tendas, mas só cabem nela os grandes nomes. Vocês sabem fazer tendas, mas elas são cubículos, aonde cabem apenas as pessoas que são supostamente importantes. O que vai cobrir vocês não vai ser feito pela mão de vocês. Diz a Bíblia Sagrada que veio uma nuvem. Homens fabricam tendas, mas só Deus fabrica nuvens. Vou tentar de novo. Homens fabricam tendas, mas só Deus fabrica nuvens. Está na hora de você acreditar que uma cobertura mais eficiente, mais abrangente, mais poderosa está sobre você e a sua casa. A nuvem que Deus enviou, a nuvem que Deus enviou. Mas não sou eu, é a Bíblia que diz que eles entraram. Diga comigo: entraram. Pastor, melhora, vou melhorar. Deus manda a nuvem e não empurra ninguém para dentro. Deus manda a nuvem e entra na nuvem quem quiser entrar. Eu tenho duas notícias. A primeira é: Ele mandou uma nuvem para Alphaville. A segunda é: quem quiser entrar, entra agora. Uracalamancho rele pra cá. Tem mais proteção dentro dessa nuvem do que do blindado que você dirige. E eu não sou contra blindado não, tá, irmão? Que eu moro no Rio de Janeiro. Mas tem mais proteção dentro dessa nuvem do que dentro do blindado que você dirige. Tem mais prosperidade dentro dessa nuvem do que na sede do Banco Safra da cidade de São Paulo. Tem mais saúde dentro dessa nuvem do que dentro do Sírio-Libanês. Saia das tendas e venha para as nuvens. A nuvem da glória de Deus está sobre nós. E se eu fosse você, eu estaria de mãos levantadas para cantar, mãos levantadas para atrair a presença de Deus, mãos levantadas para desejar entrar nessa nuvem, mãos levantadas. Oh Senhor, eu estou fechando a caixa de ferramentas, estou guardando a furadeira, estou guardando a chave de fenda. Eu não quero me atrever a construir tendas em tempos aonde o
Senhor, quer mandar uma nuvem, me perdoa, Senhor. Eu fui tolo, fui ingênuo, eu não quero te atrapalhar. Desconsidera a minha ideia da tenda e desce, 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 desce a tua nuvem aqui em Alphaville hoje. Sabe o que eu gostaria que você fizesse? É sério. Peça perdão para Deus agora. Pastor, pelo quê? Eu acho que razão não falta, né? Mas eu vou te dar uma em particular. Peça perdão pela ideia horrível que você teve. Peça perdão pela ideia limitada, tacanha, tosca que você teve. Fala para Deus que você foi ingênuo. Fala para Deus que você foi inocente. Ou fala para Deus que você foi tolo. Diga para Ele como a sua ideia da tenda foi ruim. Como você entende que o que Ele quer fazer é maior. O que Ele quer fazer é mais amplo. O que Ele quer fazer é mais poderoso. O que Ele quer fazer é mais inclusivo. O que Ele quer fazer é mais abrangente. Oh, libere palavras de glorificação ao nome do Senhor. Libere palavras de adoração ao nome do Senhor. Eu creio que ainda há uma nuvem para pousar. Tem uma que já pousou, mas eu sinto que tem uma outra que ainda vai pousar. Oh,